personagem forte, né, que é a Capitã Olivia Benson. Então a gente vê que as mulheres podem chegar lá, a gente pode ser protagonista também. A Olivia Benson impactou muito a minha vida, tanto que eu dei o nome da minha filha em homenagem a ela. Eu acho que a série SVU vai evoluindo quando ela vai evoluindo também com as coisas que acontecem na nossa sociedade. SVU é uma série que me move porque é uma série que me faz pensar. Universal, séries que te movem. Por favor, Cris, Andréia, Laís, Flavinha, podem sentar. Ah, não sentar então não, tudo bem, eu vou ficar aqui com vocês, eu gosto de ficar em pé também, tá tudo ótimo. Puxa ali, Carol. Não, tá tudo certo, de boaça mesmo, obrigada. Quem tá atrás De verdade, gata. Bem, depois, né, desse vídeo que a gente acabou... Obrigada, amor. Eu bem já estava aqui já na onda do impérialismo, mas obrigada. Obrigada, é um prazer ter vocês aqui. Sei que deixa o bebê em casa, né? Tá aqui, coração aflito. Obrigada pela presença de todos vocês. Minha parceiraça também de palco. Obrigada, maravilhosa. Grandes diretoras também, minhas parceiras Andréia, Flávia, que além de grande parceira de trabalho, minha irmã conselheira de vida. Obrigada pela presença de vocês duas também, que é um ponto fortíssimo para o nosso entendimento também aqui. Então é fantástico que a gente tenha vocês e o público também, para tirar todas as nossas dúvidas e ter mais conhecimento dentro da dublagem. Bem, a gente acabou de ver aqui, no início do painel, essa peça da campanha de marca do Universal TV, que mostra o depoimento real de uma fã de Law & Order, SVU, e da personagem Olivia Benson. E como a série inspirou e impactou a vida dela. Aí vem a pergunta para vocês duas. Qual é a importância, Cris e Andréia, dessas grandes personagens para a marca e para o canal Universal TV? Boa tarde. Quero primeiro dizer que eu estou aqui, gente, nervosíssima, muito feliz por poder participar aqui da Dublacon e muito emocionada de estar aqui com todos vocês, de verdade. Muito obrigada. Essa peça que vocês viram, lindíssima, que nosso time de criação, marca, criou, né? Ela é uma das peças da campanha Séries que Te Movem, que justamente traz depoimentos reais de fãs, né, para mostrar o quanto que as séries, as histórias que a gente conta, como que eles impactam as suas vidas, né, como que eles são inspirados, como eles se emocionam. Esse é o poder da história, né, das histórias. É emocionar, é inspirar, trazer choro, alegria, enfim. Então, a gente poder ter esse contato com o nosso público, com o nosso fã, através das nossas séries é fundamental, gente, é incrível. E ter essas mulheres fortes, protagonistas no nosso canal é motivo de muito orgulho da gente poder contar essas histórias e trazer esses personagens, né? A gente está falando de mulheres fortes, corajosas, que estão à frente ali de posições de liderança. E, cara, que é muito legal falar que elas estão ocupando espaços que são predominantemente masculinos. Então a gente está falando de bombeira, a gente está falando de policiais, a gente está falando de legistas, a gente está falando de advogados, juízes, que trazem muito dessa força. Então, gente, é muito importante a gente contar essas histórias e trazer essas personagens que nos inspiram tanto. E não é para menos que a gente começou já com essa pergunta para a galera ter um entendimento do que é esse painel. Vocês podem dar uma olhada nesse timaço aqui, forte, incrível, nosso, e também lembrar das personagens tantas que elas trazem. Dentro dessa pergunta ainda, Cris, você quer complementar em alguma coisa do que é para Universal TV, toda essa perspectiva? Bom, a gente, só para complementar em relação aos outros painéis, que eu falei que a gente tem um time que
cuida dos canais em geral e que a gente faz um levantamento das vozes, a gente tem o maior cuidado sempre com a linguagem e tudo mais. E no final a gente aprova com o canal, então aqui está o canal. E tem mais pessoas maravilhosas no meio do canal também que constroem esse trabalho maravilhoso em conjunto. E que a gente sabe que a dublagem é muito importante pra gente. Só para complementar uma coisa que eu esqueci de falar, a gente está falando de representatividade, né? Então, assim, quando a gente fala sobre os nossos fãs se conectarem com as histórias e com os personagens, a gente está falando de representatividade. E o canal traz isso. Quando a gente tem, né, a Rollins, Rollins, né? A Amanda Rollins e a Kim Burgess, né? A Sadi e a Erika, são mulheres, mães, solo, né, que tem que equilibrar a sua vida com demandas de casa, família e trabalho. A gente está contando a história de muitas mulheres. Quando a gente fala da Estela Kid, né, a Laís Macedo, a gente está falando de uma mulher que teve um casamento abusivo, que conseguiu sair desse relacionamento tóxico e dar a volta por cima. É a história de muitas mulheres. E quando a gente fala da capitã Olivia Benson, a gente está falando de uma mulher com dores, com um passado complicado, histórico de abusos, enfim, que tem um olhar empático, que desenvolve um olhar empático para as suas vítimas e tem sede de justiça, né, de transformar esse mundo num lugar um pouco melhor. Então a gente está contando a história de muitas mulheres. Então isso é fundamental e o Universal tem muito orgulho de poder contar essas histórias, gente. Ai, gente, uma salva de palmas. Cliente, adorei. Bem, para vocês maravilhosas, Érica, Laís, Andréia, Flavinha, como é que é esse impacto ter o protagonismo feminino à frente, ter mulheres que mesmo escancarando as suas sutilezas e sensibilidades, mas deixando muito evidenciado ali todo o seu poder, toda a sua força, como é que é, mesmo que não sejam essas, mas acho que a galera quer também saber desses personagens, mas como é que é o impacto para vocês? Como é que clica ali de forma pessoal esse contato com os personagens, com o público, produções de vocês? Como quiserem, gente, não tem ordem, mas quando vocês quiserem Ok, gente, boa tarde, um prazer enorme estar aqui, principalmente para falar de uma personagem que eu amo demais e que já são 24 temporadas. Eu acompanho ela desde o início, eu vim crescendo e, como atriz e amadurecendo como ela, né, como a própria Mariska. Enfim, eu me emociono demais e fui aprendendo também ao longo do tempo todas as sutilezas, exatamente isso, do que acontece não só com as mulheres, né, porque a série trata de abuso sexual de criança, adolescente, idoso, mas principalmente de mulheres. E a visão, principalmente agora, nessa fase que a Olivia, que a série continua com a Olivia Benson, né, e o foco é esse, e é um assunto tão atual, tão pertinente, e é muito interessante ver o retorno das pessoas, né, dos fãs. Eu sou muito grata, assim, porque eu recebo mensagens incríveis, histórias de vida, assim, incríveis, e que as pessoas, com a série, com o trabalho que a Mariska faz, com a personagem, elas recebem um conforto e elas sabem que elas podem lutar pelos direitos delas e por justiça, e que elas não estão sozinhas. Então as mensagens são tão gratificantes, e aí eu percebo que a série tem uma função tão importante, é tão necessária, e são depoimentos lindos, de pessoas que sofreram abuso, de pessoas que não souberam como agir, e essa firmeza da Benson e ao mesmo tempo doçura, e isso de falar que a culpa não é delas, né, da vítima, que muitas vezes tem esse estigma, né? Então isso é gratificante demais, e eu só agradeço, assim, foi um grande presente que eu recebi, e a gente é uma equipe que vibra muito com a série, sabe, se emociona demais, tanto a diretora, que é a Marisa Mota atualmente, né, as meninas, a Flávia,
a Érica, que também já participou. A cada episódio, uma história nova, uma emoção diferente. E é muito legal. Eu só tenho a agradecer aos fãs essa oportunidade, né? E a Universal, então, por continuar com a série. E... pois é, por mim também. Então, é isso. Ainda mais gostoso. E vocês, meninas, fala, Érica. Primeiro eu queria dizer que é uma honra dividir o palco com deusas, vocês, mulheres maravilhosas que eu admiro, que me inspiram, como mulheres e como profissionais. Eu já estou chorando pelo coração. A Bird se tornou mãe agora há pouco tempo, né? E eu também. E é muito difícil pra gente voltar a trabalhar, enfim, e deixar a cria em casa, né? E aí, cada vez mais eu me identifico com a Burgess, essa mulher forte e corajosa, e eu acho que ela é uma heroína justamente por ser tão humana e tão sensível, sabe? E, enfim, tem zilhões de cenas que eu faço que às vezes eu preciso também dar sabe? Principalmente nas cenas dela com a Michaela. E é isso, é um prazer e uma honra poder dar voz a Burgess, que pra mim é uma inspiração. Enfim, estar aqui com vocês, então é maravilhoso. Maravilhosa você. Você, Flavinha, conta pra gente. É muito importante dar voz a Rawlins e é uma mãe solo com 2 meninas e batalha pra caramba, né? Eu acho que assim, a gente vai vendo as histórias e vai se emocionando, né? A gente chega às vezes no final, né, com os olhos marejados, chorando. E são histórias às vezes doídas, difíceis, mas cara, é impressionante, porque são histórias que se você abrir o jornal, você vai ler. Então, é uma retratação da realidade. Eu acho que as séries da Universal, elas têm essa coisa de chamar para a realidade, você se identifica, você vê né, o dia a dia ali. E eu acho que isso faz ter uma verdade também, né? Porque a gente está ali o tempo inteiro se identificando. Né? É muito legal a fantasia, né? As coisas, mas essas séries, elas são da coisa humana, né? E o interessante é que as séries da Universal são longas, né? São longevas e principalmente as temporadas também são vários episódios, então a gente se apega e vai virando uma família, vai fazendo junto. É muito bom, é muito gratificante. É muito gratificante chegar aqui e ver a Érica, gente, essa coisa linda, que eu dei aula para ela pequenininha. Eu estou emocionada de te ver emocionada, porque eu vi você começando, eu vi você se tornando, né? Tudo que você é hoje. Eu estou muito emocionada de te ver assim e quão lindo o seu trabalho é. Ela tá mais emocionada. Eu falei que ia ser emocionante. Eu disse. Você, Lala, conta pra gente. Cara, vocês falando, né? E talvez aqui de nós, né? Todos, talvez eu fosse a única fã de dublagem, né, antes de começar a dublar. E eu era muito fã de vocês, real, assim. Eu lembro de uma das primeiras pessoas que eu comecei a reconhecer a voz, né? Foi a Flávia, porque ela era a Barbie. E depois veio a Érica, a Andréia, já nem sei quando eu comecei a reconhecer, porque eu já devia estar de fralda. Mas, assim, me inspiro muito no trabalho de vocês, não só, né, como dubladoras, mas também como diretoras. E aí, voltando agora para o Universal, para passar o momento da emoção, isso que a Flávia falou eu acho muito legal, porque essas séries serem longas fazem com que a gente acompanhe tantos momentos diferentes da vida desses personagens, né? E a Stella Kid, ela tá desde a 3ª temporada, mas já faz uns 8, 9 anos, isso. E ela teve vários momentos, né? Primeiro, um momento de precisar se afirmar muito como autoridade e, eu posso sim estar nesse ambiente tão masculinizado e tal.
E depois que ela já estava nesse lugar, óbvio que hoje ainda ela precisa se impor em determinados momentos, mas depois começou um momento de desconstrução do trauma que ela teve com um homem, e aí ela conheceu um cara, e esse cara sim era um cara que começou a gostar dela, ele também tinha muitos traumas, então eles foram superando aquilo, e aí ela entrou numa fase romântica, aí casou, aí agora ela conheceu, e aí o Stellarides tá bombando. E aí a gente tem tempo de acompanhar esse dilema desse casal que tá ali na vida real, estão trabalhando juntos, uma hora é um problema no trabalho, outra hora é um problema em casa, mas assim, muito da vida real mesmo. A avó do meu marido, ela ama todas as séries da Universal, e eu pergunto, mas por quê? É porque é uma coisa assim real, é triste, mas é tão leve. Não sei explicar, mas eu acho que é isso, tem uma leveza da realidade, mesmo sendo duro e cru ali. E todas essas mulheres têm as suas histórias durante tanto tempo, né? E a gente vai acompanhando todas essas fases. Ai, gente, que delícia! Salva de palmas, por favor. Vocês são grandes inspirações, vocês são líderes, vocês são imensas, vocês têm uma legião de fãs. Então, a gente está falando aqui sobre verdadeiramente um protagonismo onde a visibilidade também é muito grande. A gente está falando também sobre o protagonismo fictício, né? Mas que reverbera absolutamente no real. Desde o início a gente está falando aqui, como a ficção ela reverbera e vai para o real, e a gente se sente ali, a gente vê o fã se sentindo. E aí eu chego no nosso dia a dia, da dublagem, do estúdio. Como agora que a gente já fez uma análise da representatividade, da liderança na ficção e nas histórias, como é que é para vocês essa representatividade feminina mesmo, dentro da nossa profissão, dentro da dublagem? Como é que vocês lidam com isso? Cada um de vocês podem falar dentro do estúdio, como é que é a convivência com os homens, como é que é a questão das mídias sociais, como é que é toda essa situação? Gente, me colocaram pra trás desse painel. É uma coisa interessante isso, Carol, porque eu comecei a dirigir e desde sempre, assim, a André tem aquele jeitinho e tal. Quero dizer que os homens da dublagem são todos muito bacanas, assim, são artistas incríveis e sempre me acolheram super bem. Agora, tem uma coisa, por exemplo, eu comecei a dirigir filmes de super-heróis. Então, fui a primeira a dirigir filmes de quadrinhos, né? De super-heróis de quadrinhos, a primeira mulher para cinema. Que eu acho que acho que quebrou um certo tabu que existia, que só homem poderia dirigir filmes de heróis, né? De quadrinhos, enfim. Então, acho que isso foi, para mim, pelo menos foi um marco, assim, entendeu? Dirigi o Homem de Ferro 3, depois o Thor 2 e Vingadores, agora Mulher Maravilha! A questão de que até antigamente os filmes tinham mais personagens masculinos e os personagens importantes eram masculinos, e aí vinha de repente uma investigadora, não tinha uma personagem como a Benção, né? Então acho que de um tempo para cá isso vem mudando e aí veio abrindo caminho de trabalho pra gente, né? Porque realmente antigamente era complicado. Tinham, sei lá, 80 homens no filme, 5 mulheres. Sim. E acho que isso mudou lá fora e já com outras questões, né? Já vão chegando e não é só uma questão de representatividade. Eu acho que a gente já tem que mudar. Tem que ser o que é, né? Então, a gente está tendo mais trabalho. Realmente mudou um pouco de figura. E isso é muito bom pra gente. Vocês acham que o fato de, esse gancho da Flavinha, agora o número é maior das mulheres, né, nos filmes, você acha que isso acabou dando espaço, obviamente, pra gente nos estúdios? E aí a gente tá ali num patamar um pouco mais elevado, isso foi mostrando mais. Vocês sentem esse espaço sendo levantado cada vez mais, Érica e Laís? Eu acho que antigamente, né, não sei se talvez também pela minha idade, mas a gente estava mais envolvida em produções infantis, né, tinham mais mulheres nessas questões, porque faz uma vozinha, porque faz uma coisinha ou outra. E para mim foi até um marco na Stella Kid, porque foi quando eu comecei a fazer uma mulher mais velha, tive que achar um tom mais grave.
Porque aí surgiu essas personagens protagonistas também, mais protagonistas em séries policiais, em séries de bombeiros, em séries até filmes de guerra e tal. Mas eu acho que uma das mudanças de inserção é nesse quesito. Antes, pelo menos para mim, eu dublava mais produções infantis, infanto-juvenis, e agora existem mais protagonismos feminismos em todos os tipos de produções, assim. Ando reparando dessa... Talvez porque também estou ficando mais velha, aí tem que não adianta só uma vozinha ali não tá mais colando, né? Mas acho que está rolando simultaneamente essas duas coisas, talvez. Eu concordo com a Laís, pegando o gancho dela ter falado, fazer muitas produções infantis e tal. Obviamente isso aconteceu comigo também, a gente começa mais nova, né? Passa por essa transição. E aí, parando para pensar, todas as pessoas que me deram chance para ver o meu trabalho de uma outra forma, numa mulher mais velha, mais forte, foram mulheres. Não coincidentemente, na minha opinião, né? Então, eu acho que faz muito sentido isso de... eu acho que a mulher, de fato, por ser mulher, né, e por saber o que cada uma de nós vive, ela é mais sensível, né? Ela consegue olhar mais profundamente para nós. Então, eu acho que, assim, com todo respeito a todos os homens, né, que me deram oportunidades e tal, mas, assim, as grandes oportunidades da minha vida vieram através de mulheres. Então... E, Carol, você não acha que a gente tem mais mulheres dirigindo? Eu acho que, se botar na conta, são mais mulheres do que homens dirigindo. Mas aí também é uma questão de conta, assim, já que veio pra mim essa pergunta, eu vou ter que responder, gente. Aí eu também tenho que dizer que, talvez porque tenha menos espaço em filmes, então reverbera a questão de ter mais espaço para direção. Mas eu acho que também veio porque a gente mostrou um certo... Também, né? Mas eu acho que é uma conta pros dois lados também. Ainda tem que balancear. Exato. Mas assim, eu desde pequena, né, eu vejo a minha mãe, diretora, né, Bertie Richards e Marlene, vocês ouviram 159 vezes o nome dela aqui, porque ela é a diva Marlene, que então, a mãe da a família. gente aí no mercado, né? Mas eu acho que ela foi a grande inspiração. Talvez por isso, talvez eu não vejo essa coisa de que não tinha espaço. Eu via que a minha mãe tinha, e a minha mãe foi crescendo, foi crescendo. Eu me lembro da minha mãe dirigindo o Titanic, que era um elenco gigantesco, e ela dando conta daquilo, e fazendo várias, né, combinações que ela tinha que fazer, e a garra com que ela trabalha, assim, a gente tem diferença, sabe? Homem, mulher, eu vi a minha mãe ali, e eu acho que eu me espelho muito nela nesse sentido. E de estar desde que eu me entendo por gente, de ver uma mulher, né, batalhando, depois que meus pais se separaram, minha mãe sustentando a casa com o dinheiro do trabalho dela, e indo pra frente isso. Aí voltamos para as histórias da vida real, que a gente vai se encaixando, né? Sempre vai ter a mãe que está ali batalhando e tal. Enfim, então acho que a gente tem essa raiz, aí vem também de um pouco de antigamente, né? Marlene, a Angela Bonatti, também, que foi uma grande diretora, que acho que merece toda, como diretoras aqui, a gente, em alguns momentos que a gente está ali trabalhando, a gente busca aquela memória de ser dirigida por elas, e isso vem e afeta o nosso trabalho, ajuda o nosso trabalho. A certeza do potencial dessas mulheres é inegável. A questão é a falta, ainda mais naquele momento, do espaço nas telas. Essa é a questão. A certeza do potencial é absoluta. Mas acho que já melhorou. Acho que hoje está bem, mas pode melhorar. Mas está legal. Gente, eu queria muito saber de vocês, André e Cris, qual a importância da dublagem para os produtos da Universal TV? Olivia, não te vi, mas te ouvi. Então, para o Universal, a dublagem é fundamental. Ela reverbera nos nossos números, né, de audiência. Então, a gente sabe disso. E por isso que a gente tem muito cuidado, né, com a dublagem, né, porque a gente quer oferecer a melhor experiência para os nossos assinantes, né, para os nossos telespectadores. E a gente sabe disso, assim, o grande termômetro é rede social, né? Então, assim, quando a gente faz algum post, né, o time de marketing faz algum post ali de curiosidade, bastidores da dublagem, né, os dubladores das nossas séries, gente, engajam muito.
A gente fez, né, até a Laís participou, né, de um... A gente foi da série Corner, né, que é um outro grande sucesso da Universal sobre detetives e autópsias e tal. E a gente se sentiu num filme, assim, a gente se sentiu muito em Hollywood, porque eles levaram umas câmeras enormes, uma luz. Aí a gente, parecia tão simples, quando a gente viu na TV, falou, meu Deus, eu tô linda! Olha essa luz, esse microfone! Então, assim, muito incrível essa produção para poder valorizar o trabalho da dublagem. E a repercussão é incrível, assim, a gente são posts que tem muito engajamento, que tem muito alcance, que tem muito compartilhamento, porque as pessoas gostam, elas se sentem íntimas, gente, de vocês. Eu estava conversando aqui, ali atrás, gente, eu nunca vi vocês, primeira vez que eu estou vendo vocês, mas eu me sinto íntima de vocês, porque, assim, eu escuto, né, eu consumo as séries do Universal, não só porque eu trabalho, mas porque eu gosto. Então, assim, eu me sinto íntima e as pessoas têm essa relação com a dublagem. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado. E vale só a gente falar aqui, porque assim, a gente tem 2 cenários, né? Tem conteúdos que a gente já compra, licencia do distribuidor já com a dublagem. Então, nesses conteúdos a gente tem pouca gerência, né, sobre o produto, o material final, ainda que a gente ainda tente ter um controle de qualidade. E tem conteúdos, sim, que a gente faz a curadoria 100% da dublagem, e aí com o time da Cris da Globo, que manda muito bem. Coisa linda, obrigada. Eu tô lembrando, a Andrea estava falando sobre isso dos fãs, né? Que é uma coisa tão especial. E tô vendo aqui a Estelita, né? Henrique, fala, Henrique. Peraí, que nome que tu me deu? Não. Nossa, eu nasci de novo. Porque ela me mandou uma mensagem incrível, incrível. Não, eu só mandei verdade, não mandei mensagem incrível. Ah, meu Deus, que linda. E a gente se emociona, vou te falar. Henrique, demais, demais. E tem, por exemplo, tenho fãs, porque eu converso muito com eles. E eles me falam, eles acompanham a história e lembram de uma temporada, na 15ª temporada ela sofreu, então elas conhecem, e eu fico assim apaixonada, porque são fãs fiéis, né? E quando pegam a série mais adiante, elas voltam para maratonar, né? E casos assim, como de uma que começou a fazer biologia forense, porque assistia a Lei e Ordem desde criança. E virou uma amiga também, então é muito bacana o carinho que a gente recebe, né? É a resposta das pessoas, a reação das pessoas. E, enfim, isso só faz a gente querer fazer melhor e saber que tem uma função, né? Especialmente a Olivia. Eu vou precisar pegar esse gancho e perguntar para vocês o seguinte: nessa era Instagram, TikTok, como é que é essa junção de toda essa nuance, né? Quem sou eu nesse momento? É a Benção, é a Moruti? Eu cheguei lá fora, olha a Benção. Flavinha, vocês 3 também, André também. Como é que é nessa era tão das mídias sociais? Como é que é para vocês essa interação dos fãs? O que a maioria fala? Eles contam histórias, dividem, compartilham, brigam com a gente, né? Às vezes, do tipo, por que isso aconteceu? Não devia ter acontecido, discutem com a gente o roteiro. Como é que é isso tudo pra vocês? É muito engraçado, porque eu sou da época, trabalhava na Everett Richards, que os fãs não tinham internet, gente. Eles iam pra porta. Ficar esperando a gente. Na época foi assim que começou, quer dizer, já iam por outras produções. Lembra da época da Família Dinossauro, as pessoas estarem ali na porta para tentar chamar livro e tal. E depois, quando eu fiz Rebelde, e aí eu comecei a dar conta do alcance do trabalho. E hoje em dia, com a internet, eu lembro que teve uma ação da Universal que vocês marcaram os dubladores e me marcaram. E aí eu só vi assim, entrando gente no meu Instagram. Cara, é muito legal ter esse retorno, porque a gente é muito anônimo ali, né? Às vezes a gente não tem noção do que a gente pode alcançar, quem a gente pode alcançar, como é que a minha voz vai tocar alguém. E legal, porque as pessoas elas começam assistindo o Lei e Ordem e depois vão ouvindo outra coisa, e é a voz dela, e é a voz dela, é muito legal isso pra gente. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente está mais perto.
né? Eu só queria pedir desculpa antecipadamente porque eu não olho direct, gente, eu não olho direct. Eu também não olho, nem Não olho, mas assim, se quiser falar comigo, vai na minha foto, da última foto, fala ali que é mais fácil pra mim. Não, Tá, já peço Fábio, nós que não desculpa enxergamos, como é que a gente faz? por não ver o direct sempre. Mas é muito bom ter esse contato com o fã, saber como é que chega o nosso trabalho. Vocês todas são diretores de dublagem também. Como é que vocês veem o mercado para as mulheres hoje, nesse momento? Para inserção, para entrada na dublagem? Vou deixar vocês, gente, que eu dirijo só de vez em quando, eu só deixo vocês. Vai você. Ó, eu acho que a André deve concordar comigo nesse sentido. Principalmente as séries novas, a gente tem muita demanda do cliente por vozes novas. Então, eu acho que lugar no mercado de trabalho sempre vai ter. Eu só acho que as pessoas precisam se preparar, né? Elas precisam buscar um curso bom e não só ficar naquilo de fiz o curso, consegui um papo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Eu entro no estúdio, eu fiz um teste para uma produção essa semana, a André me dirigindo, e, gente, independente de passar ou não no teste, ter aquela direção, assim, André, foi muito bom. Eu saí. Foi, ainda bem que não sou eu. Eu saí. Eu decidi. Ali eu tô procurando, Porque, André. meu Deus Depois do eu céu. fico pensando, cara, independente de ganhar ou não esse teste, só de ter feito e de ter saído da minha zona de Ela é incrível, gente. Ela emociona a gente demais. Então eu acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que chegar lá e não ficar na zona de conforto. Aceitar a direção. Então tem mercado. Eu acho que as pessoas realmente precisam se preparar e não podem achar que já de cara, só porque fez um curso de dublagem, já sabe tudo. Eu acho que tem que aprender com quem já está no mercado e continuar. Comece lá, corre atrás, mas tem outros cursos. Vai aprender, gente. Não tem como aprender a dublar em 6 meses. Não tem. Mas mercado de trabalho tem. Os clientes cada vez mais pedem vozes novas. Vem uma atriz que bomba, que ninguém dublou ainda. Muito provavelmente o cliente vai querer teste com pessoas novas. Então, tem vaga sim, tem espaço sim. Bem, não tem painel pra mim aqui, sem uma fofoquinha, um bastidor. Eu gosto de ler, né, gente? Eu gosto. Não é possível que não tenha rolado absolutamente nada, inclusive para vocês duas, tá? Eu quero saber, por favor, alguma coisa, mesmo que seja, pelo amor de Deus, esse roteiro não tinha que ter dado até esse ponto, eu queria que fulano tivesse morrido, fulano casado com não sei quem, alguma coisa que tenha acontecido dentro do estúdio, ou enfim, alguma história no meio do caminho de alguma produção. A gente precisa saber, porque a gente sabe quem dubla, o que dubla, isso tudo a gente já ouviu aqui. Agora a gente quer ouvir para além. Alguma coisa para contar? Eu queria que a Laís falasse dela se vestindo de Stella Kid. Quando o canal joga pra dubladora, é porque o negócio foi sério. Então, se não acontecer nada no estúdio, eu arrumo minha própria confusão na minha própria casa. E aí eu gosto muito de fazer cosplay, né? E aí é mais fácil fazer de animação, porque você bota a peruca e tal. Só que aí a galera do TikTok ficava, e a Estela? Cadê a Stella Kid? A Stella Kid? E eu em casa, como é que eu vou fazer um cosplay de bombeiro? Eu costuro até, mas fazer a roupa do bombeiro era muito difícil. Aí comecei toda uma investigação para achar uma roupa de bombeiro na internet. Achei na OLX um capacete num lado, fui lá na Madureira buscar na casa da mulher. Aí uma outra, o marido tinha parado de ser bombeiro, ele era uma roupa pequena, estava vendendo na internet, aí o moço é masculino, mas ele calçava, acho que era 41, aí lá, beleza, caputinona. E você 35, tipo. Exatamente. Fui lá na casa da mulher buscar a roupa do bombeiro, e aí era um saco preto, assim, eu falei, pode ter um corpo aqui dentro, uma coisa gigantesca. E aí minha mãe, onde você tá? Eu, deixa quieto, eu não podia falar, eu acho mega perigoso, e eu fui buscar roupa de bombeiro. Aí fiz o meu cosplay todo, depois ainda a galera não gostou, porque não era a cor do bombeiro da Estela. Gente, eu amo o bombeiro brasileiro, mas a versão brasileira, sabe? Estela BR, gente, dublada, inclusive na roupa, gente. Muito
irmão, e eu em casa, né, gritando, na Corpo de Bombeiros! Eu moro no segundo andar, então tudo que eu não faço na cabine, o porteiro tá sabendo. Senhora, tá tudo bem? Tá pegando fogo? Não, tá tudo tranquilo. Em algum momento, uma de nós vai ser presa. Lá em casa, já falei, o conselho tutelar vai passar em algum momento. Porque é tanta cena de ação que, assim, eles devem achar que, sei lá, que mãe eu sou, né? Tanta cena... Ela tá fazendo isso com as crianças, será? Eu só tô gravando, gente, eu juro. Exatamente. Agora, bem, a gente está aqui falando sobre Universal TV, obviamente, mas a galera também quer saber alguns outros personagens que vocês também fazem. Vocês podem falar uns 2, 3 personagens pra galera dar uma surtada rapidamente? Por favor, né? Porque se não surtar, o que estamos fazendo aqui, não é mesmo? Começa, Érica, por favor. Bom, Ana, Elizabeth Leone. Me alavancaram na carreira, a Andrea é uma delas, a Flavinha. Frozen foi um presente da Andrea, assim, eu fiz o teste com 2 pessoas que eu considero gigantes, e aí você vai fazer o teste e eu falei, óbvio que eu não vou passar, isso é óbvio. E aí, quando ela veio me dar a notícia que eu tinha passado, foi tipo, princesa da Disney, cara. Não, mas não é igual. A primeira a gente nunca esquece, né? A Jane de Gossip Girl também. A Jenny de Gossip Girl. Elizabeth Leone. A May Overwatch. Olha aí quanta coisa, gente. Eu só. Mas então faz uma frasezinha assim, como quem não quer nada, só pra gente ouvir o povo gritar, por favor. Que eu gosto dessa bagunça, Érica. Ajuda, você sabe. Vai lá, por favor. Falando de Andrea, né? Essa é a primeira. Como? Entendi, mas essa aí também. E a Andrea também tem a Anastácia, né? A irmã da malvada da Cinderela, que a gente provou. Ela deu um show muito legal. É, uma das que eu gosto muito é a Lucky de Espírito Cavalgando Livre, também Espírito de Cavalgando. A Leônia também aqui. E a Longe dela também, que é uma que eu gosto muito, a criançada. Fala. A Lola é a mais aguda, obrigada, meu canal. Se você não fizer isso pra mim até as 3 horas, você vai servir comigo. Enquanto eu passo a bola pra André, tá todo mundo falando da André, também vou começar a falar dos personagens que a André me deu, tá, gente? Por favor, quero 4 pessoas da plateia, bem bonitos. Tá difícil. Eu não quero nem olhar, porque eu vou ter que escolher, eu não quero olhar. Eu vou fingir que não, enquanto eu tô dando atenção pra André sempre. 4 pessoas lindas aqui. Andréia, por favor. Fala uns 2 personagens seus. Não, então, gente. Essa profissão é tão incrível, né? Que a gente. É só 4, já foi. Eu faço a Olivia, né? Que é aquela voz empoderada e grave. E aí tem a Encantada, que é totalmente. Que é muito xodozinha, assim. E Pocahontas. Acho que da Mulher Gavião, que eu amo, que a gente pega no chão. Deixa eu falar então da Encantada, que virou, né, no TikTok ela viralizou, né? Com vocês, meu verdadeiro amor, meu príncipe, meu sonho ganhou vida. Vai, Flavinha, deixa a gente assim nos céus, leva a gente à loucura. Não, então, tem vários personagens esses da Universal. Calma, gente. Eu acabei de fazer, assim, foram quantas, Maíra? 14 temporadas? 15? Que foi o World of Mysteries, falando de mulher que era uma legista e que foi crescendo ao longo da série e tinha um papel maravilhoso. E quando eu acabei, eu liguei pra Maíra, eu fiquei quase chorando de tão
Foi muito bom, eu espero que vocês assistam, essa série maravilhosa. Não é um personagem conhecido, mas que recentemente eu dublei e amei dublar, que foi feito no Mega Studios. Mas o que vocês querem ouvir? Eu sou péssima para lembrar nome. Eu dirigi com a minha irmã e era um personagem trans e a gente usou uma atriz trans e, cara, passou a verdade da coisa, né? Então eu acho que a dublagem está cada vez mais aberta a isso, dentro da qualidade, né? Tentando preservar a qualidade, mais aberta, e é uma demanda dos nossos clientes. Então, cada vez mais você vai ver daqui para frente em todos os produtos, com certeza, cada vez mais. Coisa linda. Agora você, amor. Primeiramente, elogiar o trabalho de todas vocês que são maravilhosas. Vocês fazem um trabalho na Universal com séries que mexem muito com a emoção e tudo mais. Deve ser um trabalho muito, muito complicado mesmo. Eu queria saber qual é o maior desafio que vocês têm. O sync da voz, né? Que até mesmo por conta da emoção, ou até controlar a emoção para até mesmo na hora de passar da forma mais correta possível. Então, para mim o desafio sempre é a interpretação, né? Não tem como você encaixar o que aquele personagem está sentindo, tendo que sentir também, mas controladamente, porque se você sentir do seu jeito, não vai encaixar no que ele está sentindo. Principalmente as respirações, né? Se você se emocionar demais, eu adoro chorar. Então, se eu entrar no meu choro, eu nunca vou conseguir ficar com uma hora que a pessoa está... Então, juntar essa habilidade, essa sensação realmente que a gente tem, mais voltada inteiramente para aquela pessoa. Então, a gente sempre larga tudo e convidar para ela de volta. Muito obrigado. Vamos para a terceira e penúltima. O meu já parou. Então... Respira. Vou conseguir respirar. Pra ficar para mim, como eu vou respirar? Então, né? Sobre essa história de vozes que marcam a nossa vida. A foto vem logo em mente para mim, justamente por causa da Barbie. Eu fiz questão de trazer uma defesa original. O único que eu tenho. Uns 10 anos já. Eu ainda me lembro que eu ficava caçando o filme da Barbie no camelô e tal. Eu sempre gostei muito dos filmes. E qual é a perguntinha para Flávia? Quando eu pude dublar a Barbie, foi um choque para mim, mas eu superei isso. Agora tá vindo o filme, né, com a Margot. Você é a principal a dubladora dessa atriz, né? Será que tem uma chance de você voltar uma última vez? Ai, é verdade, hein? Não tá. É uma escolha do cliente, isso não depende da gente. Eu dublei a Barbie de 2015. Nossa, tenho um carinho imenso. Amei, brinquei de Barbie, né? Então, enfim, quando eu passei no teste para Barbie, eu fiquei muito feliz. E aí vai depender do cliente. Eu acho que muito provavelmente vai ter teste, muito provavelmente vão me chamar a Ivy, que também faz muito bem. E aí vai ser uma escolha, assim, não depende da gente. Se eu pudesse escolher, eu adoraria dublar, porque eu adoro dublar essa atriz. E principalmente sendo a Barbie. Mas, infelizmente, não depende de nós, é do cliente. Então, você vai dizer, acho que vai ficar ali, ou eu aí. Vai ficar em boas mãos, fica tranquilo. Posso dar um abraço? Pode. No final a gente pode? Pode? Vai. Temos alguém aqui bebida de emoção. Vamos para a última perguntinha. No excelente trabalho que vocês todas fazem, com certeza vocês encontraram muitas dificuldades no caminho. E eu queria saber qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam ou já enfrentaram e qual a dica para vocês, para nós. E esqueci a palavra. Que estamos estudando também para seguir esses sonhos. Unido Unite, já!
Eu acho que sempre que a gente está começando, né, enfim, qualquer coisa na vida, a gente encontra alguma dificuldade. Mas o importante é a gente estar preparado. Como a Flavinha disse, vocês precisam estudar, a gente tem que estudar o tempo todo, nunca achar que sabe tudo. Porque aí vocês vão ultrapassando essas dificuldades e crescendo, enfim, mas é isso, tem que estudar, tem que se dedicar de verdade e nunca achar que sabe, entender que a direção é importantíssima, nunca achar que o diretor está ali falando alguma coisa para você porque ele quer implicar, jamais, ele quer tirar o melhor de você e se ele escolheu você para fazer uma coisa que ele sabe que você tem potencial para aquilo, então ele vai querer extrair o seu melhor. Então eu acho que é isso, estudar e saber que tudo é para o melhor. Não desistir, né, gente? Eu me lembro que eu ficava no pátio da Hebe, sentava com a Ana Lúcia, batendo papo, e vi um menino sentado. E a gente fala, gente, ele vem todo dia, ele não desiste. Ele vem todo dia, ele não desistiu. Era o Felipe Maia. Super mais novinha, né? Porque todo dia ele, cara, persistente, estudou, fez vários cursos. A gente é um super dublador, então é isso, gente. Não desistam. E corram atrás. E não se acomodar, né? Exatamente. Porque a gente vê, gente, assim, às vezes o dublador vem e promete, né? E aí eles se acomodam. E aí começa a trabalhar aqui. E o diferencial é sempre uma coisa a mais. O dublador que quer mais, o dublador que se cobra e que estuda e que faz diferente. E a gente percebe isso dirigindo. A gente percebe quem de cara, não, essa pessoa aqui, ele tem um diferencial, que é isso, é querer fazer fora do automático, né? Que às vezes a pessoa vai entrando no automático. E isso faz a diferença. Bastante, assim. Na hora que a gente vai lembrar de alguém, a gente lembra, aquele ali pode ser difícil, pode ser novato, mas ele tem potencial e a gente vai trabalhar, ele vai conseguir, porque ele tem essa vontade a mais de querer crescer, né? A gente vai acabar aqui esse painel sensacional, lembrando que é do Blacon e o Versão Dublada, por gentileza, deixem nas suas redes sociais sempre marcadinho, não deixem de marcar também todos os participantes convidados daqui. E eu vou sair um pouquinho da regra, não estava nisso não, vamos levantar por favor, vocês todos aqui na frente, por gentileza. Vamos dar uma salva de palmas. Vocês estão se metendo comigo, vocês não sabem quem sou eu. Onde isso os levou? De volta a mim. Porque eu sou inevitável. Eu devo dizer que a minha sessão é a melhor possível. Que maravilha. A mais prazerosa possível. Fala galera, tá começando aqui mais um episódio no canal Versão Dublada. Olha só com quem eu tô, gente. Tá começando agora, Versão Dublada. Mas eu sei fazer a voz batidora. Ah, vamos nessa! Se você não se inscrever, batatinha frita, 1, 2, 3. Era uma coisa que ele ia... Se inscreva no canal. Acabou o teste. Eu espero que você esteja comigo pra vencer o mal e ter paz no futuro. Cala que ganha! Nunca teve um amigo assim. Ô, pirralho! Oi, galera. Mas eu gosto. Era das coisas que eu mais gostei de dublar na vida. Caramba. Só tá me aprontando alguma coisa aí, Pink. Não esquecer de assistir sempre o Versão Dublada. Se inscreve aí, ativa o sininho. Sharingan! Hoje eu fiz uma participação no blog do Igor. Foi tão legal. Caraca! Um abraço, irmão. Ele é um vilão carismático. Espero que tenham gostado um pouco da minha história. Não se esqueça que ouviu de mim, amigo. Estou aqui. Caramba. Ué, eu não esperava por essa. E ó, galera, já sabem, hein? Versão Dublada, fui! Versão Dublada.